Capítulo 1. Eu vou pregar do versículo 1 ao versículo 4. E tente perceber que todos os meus princípios vão sair do próprio texto. Tente perceber que eu vou tentar o tempo inteiro pregar o texto. Que todas as minhas ilustrações vão sair do próprio texto. E veja se eu interpretei corretamente o texto. Vamos lá, Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas, o médico amado, que andou com Paulo. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas escreveu isso aqui mais ou menos no ano 60. Jesus Cristo, ali mais ou menos no ano 30, foi crucificado. Não foi 33, não, 30. Outro dia eu explico por quê essa mudancinha aí de data, esse probleminha. Mas vou tentar expor aqui então o texto. Para os ímpios, nós cristãos, somos ingênuos por acreditar na Bíblia. Principalmente em nossos dias, onde nós vivemos num estado ateu, porque estado laico é eufemismo para estado ateu. Ateus dizem que suas crenças são baseados na lógica, na razão. É bem provável que o seu professor, e é uma grande chance de que ele seja comunista, você que é jovem, ele também diz que suas ideologias são baseadas na ciência, porque Karl Marx dizia isso. Ele falava sobre ciência, dizia ele, que o socialismo era algo científico. Tanto que é atribuído, esse é um dos nomes do socialismo, socialismo científico. Ou seja, é algo racional. Agora, a fé de vocês é a mesma coisa que acreditar em mula sem cabeça. Não há muita diferença. Lucas escreve para Teófilo dizendo: estou escrevendo para você, para que você tenha plena certeza das verdades que você ouviu. Você pode ter plena certeza da fé cristã. Você tem plena certeza de que não está apenas seguindo aquilo que é cultural, porque a cada dia a fé cristã tem sido jogada no lixo em nosso país. Entretanto, é claro que ainda há alguns elementos, há muitos elementos ainda, que moldam a nossa cultura, que tem uma origem cristã. E em nosso país, grande parte deles se declara cristão, seja católico ou evangélico. Então veja, você é cristão porque nasceu em um país assim? Então se você nascesse no Oriente Médio, seria muçulmano? O que determina a verdade? O que determina a religião que sigo? A cultura, o país que nasci? Você tem plena certeza das verdades que você tem ouvido aqui? A grande ênfase do Evangelho não é venha, porque ele faz bem. Apesar de Jesus Cristo fazer bem. Mas não é essa o grande anúncio do Evangelho. Venha porque faz bem. Você pode estar se sentindo bem, mas e mesmo assim estar sendo enganado. É ou não é? Você vai lá e pergunta pro seu marido: amor, tô gorda? E ele diz o quê? Não. Tá vendo? Você não ficou bem? Você está feliz. Ai, esse marido é bom demais. Às vezes não é verdade. Quantas mulheres enganadas por gigolôs? Eles chegam e eles sabem: eu preciso falar para ela tudo que ela não tem ouvido do marido, que você é linda, que você é espetacular, e depois o cara dá o cambau na mulher, o cara pega tudo da mulher. E ela se sente bem enquanto está ali. Você pode estar se sentindo bem e estar perdido. A grande mensagem do Evangelho, a princípio, não é de consolo, apesar de que ninguém pode nos consolar como Jesus Cristo. Mas não é esta a tônica do Evangelho. Venha, venha, por conta do consolo. Falsas religiões conseguem muitas vezes produzir consolo.
Muito consolo. A princípio, a grande mensagem do Evangelho não é de cura e nem de prosperidade. Apesar de Jesus nos abençoar e de ninguém poder nos curar e operar milagres como Ele o faz. Mas mesmo assim, esta não é a grande mensagem. Tanto que, no Antigo Testamento, Deus disse, olha, virão falsos profetas e eles vão conduzir vocês à mentira e eles vão operar milagres. Eles vão anunciar milagres e os milagres vão acontecer. Em Apocalipse é dito que em relação ao anticristo e aos seus falsos profetas, que eles vão operar grandes milagres. Você pode encontrar na falsa religião consolo. Você pode ir a uma falsa religião, uma falsa igreja, mesmo cristã, que se diz cristã, se sentir bem, e ser até curado e prosperar, e ainda assim estar perdido. Você pode estar saudável, de bem com a vida, próspero e condenado. Condenado. Como então ter certeza de que a Bíblia é a verdade, de que a Escritura é a única verdade absoluta em se tratando de qualquer religião e de qualquer proposta para chegar a Deus? Só a Bíblia é a verdade. Não é que a Bíblia possui verdade, ela é a única. Todas as religiões, filosofias e ideologias são falsas, anunciou Jesus. Como podemos ter certeza disso? De que a nossa fé é verdadeira, de que todas as filosofias e religiões são falsas. Deixa eu dar um parênteses, só explicar a diferença de religião e filosofia. Religião é um homem que diz ter ouvido de Deus acerca dos dilemas humanos, dos problemas da vida e do caminho de salvação. Maomé, ele diz que ouviu o anjo. Joseph Smith diz que o anjo Gabriel trouxe em tábuas de ouro para ele a revelação da vida. Isso é religião. E todas elas são falsas, à exceção da fé cristã. Filosofia é diferente. Se na religião o homem ora e diz ter ouvido Deus, na filosofia o homem pensa, logo existe, não é? Ele pensa e com base em seus pensamentos, com base no acúmulo de leitura de outros livros, de outras pessoas, ele chega a conclusões acerca da vida e até da vida após a morte, como por exemplo Platão no livro A República. Como eu sei que todos esses, sejam filósofos ou esses religiosos, estão mentindo? Ou pelo menos eles mesmos estão enganados. E por que a fé cristã é única e verdadeira? Primeiro, porque a fé cristã é a narração de fatos. Fé cristã é a narração de fatos. Veja comigo o que Lucas diz. Verso 1. Uma narração coordenada dos fatos. Em que se resumem todas as religiões? Qual é a base das religiões? A visão de um homem. Um homem que diz ter ouvido Deus. Em que se baseiam todas as filosofias? Num homem com uma ideia. Um homem que depois de muito pensar chegou a respostas, pelo menos as que ele deu, chegou a respostas para os dilemas humanos. E a fé cristã? A fé cristã é única. É diferente de qualquer ideologia e de qualquer religião. Ela narra um fato histórico. Por isso você vai ver a insistência em repetições do tipo: Jesus no ano de Pôncio Pilatos, sumo sacerdote era Caifás, não sei quem, no ano tal, no dia tal. A fé cristã é baseada num evento histórico relacionado a uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. E é baseada no testemunho ocular, ou seja, de pessoas que viram Jesus, de que alegaram andar com ele, como Pedro, que andou 3 anos com ele e disse o seguinte: eu não vi pecado nele. De pessoas que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. Sob Pôncio Pilatos, nos dias do sacerdote Caifás, morrendo na sexta e ressuscitando no domingo. A nossa fé é baseada neste fato. Agora veja, por que eu estou falando isso? Filósofos dizem, filósofos ateus, não há vida após a morte. Ou, Platão, no seu livro República, falou sobre o mito de Er, que era a proposta dele de vida após a morte, que era uma espécie de espiritismo grego, mais ou menos isso. Mito de Er. Os religiosos dizem que não há vida, os filósofos ateus dizem que não há vida após a morte. Os religiosos, como o Islã, dizem que há 70 virgens para os fiéis. Eles dão uma proposta sobre a vida após a morte. Agora veja, você pode ter plena certeza disso? Como
Lucas escreveu, estou te escrevendo para que você tenha plena certeza. Platão era um gênio. Só o que ele escreveu sobre o mito da caverna vale o livro inteiro de A República. Mas nem mesmo sendo um gênio, ele conseguiu dar as respostas para a vida, e principalmente da vida após a morte. Eu posso ter certeza daquilo que o filósofo ateu diz, que não há vida após a morte? Eu posso ter plena certeza disso? Como? Como que eu posso ser racional em relação a isso? Ninguém nunca foi lá e voltou para dizer como é. Como? Como posso saber que, por exemplo, a proposta islâmica está correta? De que a vida após a morte será do jeito que eles descrevem? Como eu posso ter certeza disso? A fé cristã, ela é diferente porque ela é baseada em um evento histórico, em algo que você pode investigar. Como ele diz aqui, eu fiz a curada investigação. Não tem como saber se não há vida após a morte. Não tem como saber se Platão está correto quando ele escreveu o mito de Er. Não há. Agora, a fé cristã você pode investigar. Você pode analisar. E qual é a análise? A análise é a seguinte. Centenas de pessoas, centenas, morreram alegando ter visto Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. E estas pessoas, isso é fato histórico, você pode ler em livros históricos, seculares, escritos por romanos que odiavam a fé cristã. Isso é um fato. Esses cristãos morreram pobres e das maneiras mais trágicas possíveis. Decapitados, cerrados ao meio, apedrejados como Estevão, queimados, jogados no Coliseu Romano e devorados por leões. Há relatos históricos extremamente chocantes de soldados romanos que conduziam a família da vítima, do mártir, e diziam, você vai negar a Jesus ou não? Veja sua família ali, seus filhos. Quem ficará com seus filhos? Há relatos assim. De mulheres, porque claro que o pai ama os seus filhos, mas claro que a mãe tem uma ternura diferente. Levavam aquela mãe, aquela mulher, aquela cristã e diziam, se você confessar que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, você vai morrer. Nós vamos matar você. E seus filhos, olha os seus filhos, com quem eles ficarão? A nossa fé é baseada nisso. Por isso então, nós temos a certeza do que vai acontecer conosco quando morrermos. Sabe por quê? Porque nós, e somente nós, conhecemos alguém que foi lá e voltou. Somente nós. O Islã não conhece. E ninguém mais conhece. Platão não conhecia. Por isso Pedro diz, nós não vos demos a conhecer a vinda e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo com base em histórias engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua morte e ressurreição, diz Pedro. Nós o vimos. E aí aquela grande acusação da fé cristã, os discípulos mentiram, eles esconderam o corpo de Jesus. Por isso o corpo de Jesus não foi encontrado. Ok. Tente analisar essa tese. Por que eles mentiriam? Eles não ganharam nada, eles morreram pobres, decapitados. Você mente para ganhar alguma coisa. Você mente para levar vantagem. Ou um muçulmano. O muçulmano está se matando por uma mentira. Mas veja, o muçulmano não diz, eu vi Maomé morto e ele ressuscitou. Eu vi. Não. Ele não diz que viu nada. Ele morre baseado numa mentira que ele acreditou, ele ouviu. Os discípulos, não. Eles não disseram que ouviram uma mentira. Eles não foram enganados. Eles disseram que viram. É diferente. Por isso o texto diz, testemunha ocular. Testemunha, nós vimos. Então não há possibilidade de eles terem sido enganados. Eles estão mentindo. Só há duas possibilidades. Ter sido enganados, eles não estão. Eles podem estar mentindo. E eu pergunto, por que eles mentiriam? Quem faz isso? Ah, rapaz, mas eu gosto de ter a cabeça cortada, viu? Ei, é bom, hein? Você não viu nada, eu aconselho você a mentir também. Ah, e ser cerrado ao meio, assim, ó. Eita, que coisa boa. Apedrejado, ai, é uma delícia. Foi isso que eles ganharam.
Foi isso que eles ganharam. A nossa fé é baseada em um fato histórico. Por isso, no Ocidente, nós dividimos o tempo em antes dele e depois dele. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo e depois de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da vida, do mundo e do tempo. Jesus Cristo de Nazaré, amém ou não? É isso. Agora, sendo verdade o fato histórico da ressurreição de Jesus, tudo o mais que ele disse também é verdade, afinal de contas, nós não conhecemos um ser humano que pode vencer a morte. Nós chamamos isso de Deus. Alguém que pode vencer a morte, nós o conhecemos como Deus. Por isso, quando alguém perguntar para você, como é que eu explico se a Bíblia é verdade? O Antigo Testamento? É simples. Apenas explique para ele que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, como de fato ressuscitou, ele é Deus. Tudo o que ele disse é verdade. E ele disse que o Antigo Testamento era verdade. Ele faz citações sistemáticas, constantes, da Torá, dos Salmos, dos livros proféticos, chamando-as de palavra de Deus. Você acha que é difícil, né? Não, quando alguém pergunta para mim como que eu provo que a Bíblia é a palavra de Deus? Apenas diga que Jesus ressuscitou e cite esses argumentos que eu acabei de dizer. Isso sendo verdade, tudo mais é verdade. Põe lá o texto que eu falei agora há pouco. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Segundo, Lucas diz, fiz acurada investigação. Acurada, bem feita, organizada, dedicada. Quais eram as fontes de Lucas? Primeiro Marcos, que é o primeiro evangelho. Depois, ele procurou testemunhas. Como em Atos 21 diz que ele passou um tempo com Filipe. Filipe, o mesmo de Atos 8. A Bíblia fala em Lucas, em Atos, o apóstolo Paulo diz que Lucas era companheiro de viagem do apóstolo Paulo, o homem que escreveu quase que todo o Novo Testamento. São inúmeras. O que acontece aqui é o seguinte, Lucas era um cristão, era um médico, e ele saiu ali, tipo assim, com a prancheta debaixo do braço, e perguntou, gente, Pedro mora aqui? Sim, mora ali na rua. Posso falar com ele? Pedro, é verdade, você andou com ele? Sim. Pedro, ele estava sexta-feira numa cruz e domingo de pé no trono do Senhor? Sim. Ele diz que fez uma acurada investigação. Corri por todos os cantos. E o testemunho que eu recebi de todos estes é que Jesus Cristo ressuscitou. E compartilhei inúmeras histórias de pessoas que morreram testificando isso. Agora, eu pergunto para você, você pode investigar as seitas? Todas as religiões, é possível investigar? Você ainda pode hoje, mesmo depois de 2000 anos, investigar a fé cristã. Dá um trabalho violento, mas você pode. Você pode. Está aí os livros históricos, há relatos de inúmeros pagãos. Flávio Joséfo, que era judeu, dá inúmeras citações da época de Jesus. Há inúmeros relatos, inúmeros. Você pode investigar as seitas. A fé cristã, a arqueologia, em muitas vezes, teve apenas como guia a Escritura para chegar a inúmeras descobertas. Por exemplo, moedas de Pôncio Pilatos foram encontradas, onde lá tinha lá cunhada Pilatos. A fé cristã pode ser questionada, pode ser investigada. As seitas não podem. Por quê? Ora, Maomé estava lá na cúpula da rocha. Véio. Maomé, como é que foi, Maomé? Ah, rapaz, eu estava lá e aí Deus falou comigo lá. E... Maomé, como assim? Deus? O Deus, Maomé? É. Foi. Mas como? Quem mais estava? Não, estava sozinho. Não tem como investigar isso. Ou você acredita nele ou não. Ele pode estar falando a verdade? Claro que pode. 50-50 a chance aí.
Mas não dá para investigar. Não dá. A não ser por meio das profecias que eles disseram, mas esse é o meu tema daqui a pouco. E a filosofia dos ateus, de que não há vida após a morte, eles podem provar isso? Você pode investigar isso? É possível? Porque eles dizem que são racionais. É possível? Não é possível. Você pode, em se tratando de filosofia, até debater por meio da lógica e desfazer muitos argumentos. Mas você não pode, por exemplo, debater e dar uma investigação acurada sobre a vida após a morte, todas as doutrinas e ideologias que eles soltaram por aí. Não é possível. Não é possível. Ou seja, é engraçado que eles digam que nós acreditamos e a fé é uma coisa ingênua. Eles é que possuem fé ingênua. Porque eles acreditam no nada. Eles dão um salto de fé no escuro. Ah, não tem vida após a morte, diz o ateu. Como você prova isso? Não sei, mas é isso que eu quero acreditar, porque aí, meu amigo, eu posso pecar para arrebentar. Não há problema. Posso sair com quantas moças eu quiser, porque não há vida após a morte. É um conto de fadas. Mas eles dizem, nós somos racionais. Nós andamos com base na razão. Santo Deus, eles é que possuem uma fé totalmente ingênua. Eles têm muita fé. Muita fé. Eu não possuo a fé que eles possuem. Ainda mais em se tratando da origem de todas as coisas. A minha fé, com base no que Jesus disse, se Jesus é Deus e ressuscitou, Gênesis é verdadeiro. Então, a minha fé em Gênesis está baseada em Jesus. E por isso eu acredito que um ser todo-poderoso criou todas as coisas. Eles acreditam que o nada fez todas as coisas. Que é a ameba, da ameba nós surgimos, e depois da água, todos os seres vivos. Um só. Um ancestral em comum existem para todos os seres, todos os seres vivos, répteis, mamíferos, todos. Do quê? De uma explosão cósmica, de uma grande sopa da ameba. Meu amigo, eu é que tenho fé. É sério isso? Eles é que possuem fé. Eu sou incrédulo perto desses caras. Eu sou incrédulo, totalmente. Totalmente. É um absurdo. Como disse o professor Marcos Eberlin, ele disse, se eu dissesse que eu transformo um peixe em um réptil ou em um dinossauro, vocês diriam que eu sou louco. Mas se eu chamar isso de evolução, aí é razão. Se eu disser que eu faço isso em milhões de anos, aí é inteligência, razão. Ele diz aqui, claramente em Lucas, capítulo 1, os fatos que entre nós se realizaram, diz ele, entre nós se realizaram. A palavra em grego aqui, realizaram, também pode ser traduzida se cumpriram. Tanto que em algumas versões bíblicas, algumas versões e algumas bíblias, vem assim, os fatos, as coisas que entre nós se cumpriram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o sentido aqui é, eu vou contar para vocês os fatos que se cumpriram entre nós, aqueles fatos que haviam sido prometidos lá no Antigo Testamento. Porque toda a vida de Jesus foi meticulosamente narrada no Antigo Testamento. Só em Jesus Cristo mais de 300 profecias foram cumpridas. 300. Onde nasceria, como viveria, seu ministério, como morreria, o que faria. Tudo. Até detalhe de que seria morto fora dos portões de Israel. Tudo isso. Até um detalhe de como ele seria morto. De que nenhum osso de sua perna, de nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Meus amigos, meus irmãos, este é um outro elemento que faz você questionar as religiões e as filosofias. Os fatos que se cumpriram, as profecias que se cumpriram. Você pode não estar lá com Maomé, no dia que o anjo falou com ele, ele disse que o anjo falou. Agora, se ele começa a fazer profecias e elas não se cumprem, obviamente então você elimina esta religião e entende, são falsas. Este é um motivo pelo qual nós somos cristãos. Por isso não somos testemunhos de Jeová. Por isso não somos adventistas. Por isso não somos marxistas ou qualquer ideologia, não seguimos. Porque as profecias deles não se cumpriram. Não se cumpriram. Seus professores, e a maioria deles são ímpios e odeiam a fé cristã,
Eles dizem que nós somos tolos, que nós acreditamos em falsos profetas. Eles que acreditam. Porque veja, Karl Marx era ateu. Dizia que a religião é o ópio do povo. A religião é uma droga para anestesiar vocês em se tratando das angústias da vida, disse Karl Marx. Por isso ele acreditava que era necessário expurgar, arrancar, destruir a religião para que a sociedade prosperasse. Não sem razão, em todos os países comunistas, bíblias eram queimadas, igrejas eram queimadas e destruídas. Karl Marx profetizou que o socialismo traria o paraíso na terra. Que se destruíssemos a propriedade privada, o paraíso aconteceria. Ele chegou a dizer que numa sociedade comunista, as pessoas iam ser tão prósperas e tão inteligentes. Ia ter um Mozart assim, de montão. Mozart, Einstein, rapaz, claro, Einstein nem existia ainda, mas... gente inteligente assim, de montão. Vamos ter um Platão para cada esquina aí, rapaz. Para cada esquina. Porque a sociedade vai ser muito espetacular. Vai ser o paraíso na Terra. Basta destruir a propriedade privada, dizia Karl Marx. Na União Soviética, o lugar mais próximo do que ele profetizou foi a União Soviética. Óbvio, mesmo ali existia um pouco de propriedade privada. Mas foi o lugar onde mais emblemático, onde se seguiu as doutrinas de Karl Marx. E outros inúmeros países, com certeza. Mas o primeiro a referência, a União Soviética. No século passado, o comunismo matou mais gente, e a maioria de fome, mais gente do que as duas grandes guerras, do que todas as tempestades, tsunamis e desgraças recentes. Por quê? Porque ele não funciona, não trouxe prosperidade. Os relatos que nós temos, se você quiser ler, só que é extenso o livro negro do comunismo, são terríveis. Canibalismo, prostituição infantil. Cuba está aqui, se você duvida. Canibalismo lá ainda não tem, pelo menos que eu saiba. Mas prostituição infantil é normal. Na Coreia temos relatos de canibalismo. Por quê? Porque não tinha o que comer. Agora veja, seus professores continuam acreditando nisso. E eu é que tenho fé. Rapaz, fé tem o seu professor. Depois de 100 milhões de mortes, onde ele foi vivido desgraça? Nosso país está aí. Grande parte das desgraças aqui tem uma influência comunista. E eles ainda continuam acreditando. E todas as escolas, inclusive muitas cristãs, têm sua base, a sua cosmovisão baseada em Marx. Os homens dizem que nós somos tolos. Meu querido, se você duvida da fé cristã, faça uma investigação acurada dela. E também de seus inimigos, dos inimigos da fé cristã. Investigue essas ideologias que nos são dadas. Faça uma investigação do comunismo. Darwin, por exemplo. Não são passados as ideias de Darwin como fatos. Coloca lá no Google, fraudes da paleontologia. Coloca lá para você ver. Fraudes. Darwinismo é uma fraude. Não há um sequer registro fóssil que comprove as ideias de Darwin. O próprio Darwin disse. Põe lá. Não coloquei. Então eu vou dizer. Veja o que Darwin disse. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas. E esta talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria. Vou explicar de maneira rápida. O ser intermediário. Se tudo for evoluindo, nós não viramos seres humanos do dia para a noite. A gente foi meio primata, meio gente, né? Mais ou menos assim. Peixe, meio réptil. O peixe, do peixe veio os répteis e aí o dinossauro, todas aquelas coisas maravilhosas lá. Ninguém virou dinossauro do dia para a noite, não é? Como é que foi? Meio peixe, meio tiranossauro rex. Então tinha que ter vários seres intermediários ali. Vários. O próprio Darwin diz, realmente, os registros fósseis eram para estar repletos de seres intermediários. E não há um. Eu devia ter trazido a fonte. À noite eu trago. Se eu não me engano, é um professor de História Natural em Chicago. E ele diz o seguinte, ele tem uma citação onde ele fala,
Centenas, mais de 100 anos já se passaram desde as teorias de Darwin. Inúmeras descobertas arqueológicas, inúmeros fósseis desenterrados. Nada. Zero. Nada. Nada para provar a teoria dele, a não ser embustes. Comprovadamente embustes. Dá uma investigadinha na sua fé. Não com base no que o seu professor diz. Ou na Rede Globo. Se você duvida que eles mentem, não, porque só o Bispo Macedo que mente, pastor, só pastor que engana. Não, jornalista é um anjo, né? E professor, então, rapaz, não. Eles não ligam, não. Onde já se viu isso? Professor de faculdade que ganha 20 mil reais. Não tem nada de interesse por trás. Onde já se viu isso? Não, jamais. Rede Globo, onde empresas fazem propagandas de milhões. Não, eles não têm nenhum interesse por trás. Jamais. É só pastor que é safado. Veja, Fidel Castro morreu esses dias aí. Se você assistiu o jornal, eles noticiaram assim: morre ex-presidente. Santo Deus. Todo mundo sabe, Fidel Castro foi o demônio. Ele prendia os homens e arrancava o sangue para vender no mercado negro. Ele fuzilava pessoas no paredão. Esta é a história de Fidel Castro. Ele acabou com o país dele. Acabou. Aí, belezinha. Ele acabou, destruiu. Ditador sanguinário. E a Rede Globo fala como? Ex-presidente. É tipo, sabe, morre o maníaco do parque. Nossa, eu tô velho já, hein? Puxa, um monte de gente nem vai saber quem é maníaco do parque. Oh, Deus, tô ficando velho. Os jovens aí, faz muito tempo. É um cara que matou um monte de mulher. Foi terrível, cara terrível. Matou várias, acho que estuprava também. Você imagina? Morre um cara desse, eu falo, morre, eu não sei o nome dele, morre o João. Só isso já é. Esse eufemismo já é a prova de um jornalista safado que não está comunicando a verdade. Se você duvida, investigue sua fé. Investigue, por exemplo, vou te dar uma referência. A Democracia na América, de Alex Tocqueville. Católico. Alex Tocqueville era católico. Ele era um francês e viu a Revolução Francesa destruir seu país. Revolução Francesa que os seus professores, principalmente de faculdade, vão dizer que foi show. Por quê? Porque era um movimento, acima de tudo, ateu. E essa Revolução Francesa que em um ano matou mais gente que a Inquisição Espanhola em 200 anos. E vão falar para você que é show. Ele sofreu com a Revolução Francesa, sua família perdeu grande parte de seus bens. Então ele foi para a América e ele viveu lá nos Estados Unidos para tentar entender o sucesso daquela nação. Sabe o que o católico Alex Tocqueville disse? Capítulo 2, se você quiser ainda a referência. Capítulo 2. Ele fala, não tem como falar de um país sem explicar a sua origem. E a origem desse país tem muito a ver com os puritanos, que eram cristãos protestantes fugidos da Inglaterra. Ele diz assim, essas pessoas não vieram para cá atrás de fortuna. Isso é um poder. Elas vieram aqui, diz Tocqueville, um católico, para viver a sua maneira e orar a Deus em liberdade. E ele então diz, essa nação é maravilhosa. É claro, ele fala dos defeitos da América. E em grande parte ele fala, não tem como explicar o êxito deste país sem explicar a fé cristã protestante deles. Muitas pessoas falam na América, né, a terra da liberdade e tal. Veja o que Alex Tocqueville fala na página 50 de seu livro. Na América é a religião. E qual religião? Protestante. É a religião que leva às luzes. É a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. A liberdade não é um fim em si mesmo, ela é uma consequência. A liberdade não era um Deus. Era Deus que dava a liberdade ao povo. Diz Tocqueville. Você percebe o poder histórico disso? Um católico chega no país e fala, o êxito desse país é por conta da fé protestante deles. Isso é espetacular. Mas o que você aprende lá na escola? Que a nossa fé cristã é um lixo. Mentira. Terceiro, a fé cristã é a exposição de Jesus. A fé cristã é a exposição de Jesus. Verso 3, igualmente me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo, uma exposição em ordem. Exposição do quê? Ele vai expor Jesus Cristo. Nascimento, morte, ressurreição, vida e ensino. É isso que ele expõe. O que ele expõe? O que Lucas expõe? Veja, Lucas é um padrão para nós. Aqui ele é um autor, ok, ele está escrevendo. Mas é claro que ele é também uma base para a nossa pregação. Um pastor também deve fazer o mesmo, deve expor Jesus. Esta deve ser a obrigação de uma igreja. A igreja não é entretenimento. Venha, 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 pessoal. Olha, temos estacionamento. Olha, seus filhos, tem um ministério aqui para as crianças. A igreja existe para expor Jesus. Paulo diz isso. A igreja é coluna e baluarte da verdade. É isso que o seu filho precisa. Ele pode ficar a vida inteira numa igreja, preso a uma igreja. Sabe por quê? Porque há muitos jovens ali, carnais e imbecis como ele. E aí quando ele chegar aos 18 anos, sem base alguma lá naquela faculdade, depois você não sabe. Por que eu perdi o meu menino? Porque ele estava sendo entretido. A igreja precisa pregar a verdade, ensinar, instruir, e instruir, e instruir de novo, como Lucas estava fazendo. É disso que o seu filho precisa, para que ele chegue na escola e possa fazer como muitos jovens de nossa igreja. Aí vem o professorzinho falando de Darwin, aí eles vêm contar para mim depois. Pastor, eu ri dele. Aí eu falei para ele lá e ficou bravo. Não desrespeitei, mas eu ri do que ele falou. Eu dou risada, você ainda acredita nisso? Agora, sabe as experiências de lugares onde os jovens são entretidos o tempo inteiro, eles vão para a faculdade, sabe o que acontece? Ele não ri do professor. Ele chega lá e fala, meu Deus, a minha fé está errada. É claro que a fé dele está errada, ele passou a vida inteira brincando de ser igreja, entretido. Cultos onde o pastor tem que rupiar o cabelo, colocar um tambor na frente, colocar uma música bem alta, desligar o som e falar qualquer bobeira para entreter a molecada. Ao invés de pegar o texto, explicar de novo. É disso que o seu filho de 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 anos precisa. É de ensino e de instrução. Na escola os professores não se perturbam em ensinar física. Não se perturbam em ensinar o comunismo, aquela praga para o seu menino. E aí a gente quer trazer os nossos filhos para a igreja para quê? Para ser entretido? Para colocar um pastor de 16 anos mais tolo do que ele, para instruir os nossos filhos? Que absurdo! Não! O evangelho é a exposição de quem Jesus é, de doutrinas que muitos pastores talvez nunca disseram a você, como justificação pela fé, ira de Deus, graça versus lei. Você já ouviu isso? Eu desafio você. Você já ouviu isso? Não, pastor, eu nunca ouvi. Então quero te dar uma notícia. A sua igreja é falsa. Porque leia a Bíblia. Gálatas, Paulo fala o livro inteiro de Gálatas, só explicando sobre a doutrina justificação pela fé. A justificação pela fé é a doutrina basilar da nossa fé cristã. Lutero diz, uma igreja cresce e diminui, uma igreja é forte ou fraca com base nessa doutrina. Eu desafio você a ouvir este termo, justificação pela fé nas igrejas por aí. Justificação pela fé. Desafio você. Porque não há uma exposição de quem Jesus é e do significado de sua morte. Não há. Não há uma exposição de quem Jesus é. Não há. Em Atos 1:1, ele diz aqui, né, uma exposição dos fatos que em nós... Não é isso aí não. Então marquei errado. Não, marquei errado. Em Atos 1:1 ele diz isso. Ele confirma, Atos foi escrito por Lucas. Ele confirma tudo que eu acabei de dizer, que ele veio para ensinar sobre Jesus, para narrar a história de Jesus. Impressionante. Quando você lê a Escritura, de 0 a 33 anos Jesus viveu aqui na terra. Do 0 aos 30, só tem 2 histórias, a do nascimento e uma quando Jesus aos 12 anos foi levado ao templo. Dali então, dos 30 aos 33 anos, que nós temos mais riqueza de detalhes do ministério de Jesus. Entretanto, sabe o que é interessante? Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, é que grande parte dos eventos narrados, a maior parte deles, diz respeito à última semana de vida de Jesus. A crucificação.
A morte de Jesus foi explicada e reexplicada e explicada e explicada de novo por Paulo em Gálatas, Efésios, Romanos. Em Efésios, por exemplo, ele gasta 3 capítulos explicando quais as aplicações da morte de Jesus Cristo. E lá ele fala justificação pela fé, graças versus lei, ira de Deus, predestinação. Você já ouviu isso? Salvo pela graça. Obrigado, quem falar. Eu desafio você. Você ouve isso nos púlpitos da maioria das igrejas? Ou a pregação após pregação é tipo assim, pega uma passagem do Antigo Testamento ou algum milagre de Jesus Cristo e aí fala, olha porque você está mal, mas o Senhor é com você. E você está no barquinho e vem a chuva e não sei o quê, mas você vai sair de lá bem porque o Senhor está com você no barco. Aleluia, glória a Deus, igreja. É assim ou não? Você ouve? Justificação pela fé, graça de Deus, predestinação. Isso é expor a vida de Jesus e as implicações da morte dele. É realmente um milagre. É um milagre, como os falsos pastores conseguem não falar disso. Sendo que se você lê a Bíblia, toda hora isso é dito. Duvida? Faça o teste. Leia Efésios, leia Romanos. Romanos são quase 12 capítulos. 12, só falando da morte, ressurreição, justificação pela fé, graça de Deus, predestinação. Os 4 capítulos restantes apenas eles falam sobre casamento, sobre como lidar com as autoridades. 4 capítulos só. Sobre a moralidade cristã. Não mata, não mate, não roube, não minta. 4 capítulos. 12 capítulos. 12 capítulos falando sobre morte, ressurreição, salvação pela graça. 12. 4 só sobre casamento, por exemplo. Pouco, ainda falou bem pouco de casamento. Bem pouco. E o que muitas igrejas pregam? Sobre casamento o tempo inteiro. E por isso o casamento das pessoas está tão destruído. Porque é o evangelho que salva o seu casamento. Mas não há exposição da palavra de Deus. E como ele diz aqui, em ordem. É claro que o em ordem dele não no sentido cronológico. Mas é algo organizado, onde é ensinado e ensinado novamente. Não há mesmo. Eles pulam de propósito. Pegam aquelas únicas passagens sobre consolo, bênção, que são uma bênção, mas salpicado, e pregam só sobre isso. Estamos aqui e não estamos aqui para falar do que eu acho e nem dos assuntos mais gostosos. Estamos aqui para expor toda a Escritura. 4, já estamos encerrando. A Bíblia é a declaração. A fé cristã alega ser a única portadora da verdade. Verso 4 ele diz, para que tenhas plena certeza da verdade em que foste instruído. Por que Lucas escreveu este evangelho? Ele escreve a Teófilo e diz, olha, Teófilo ouviu a palavra. Mas Lucas diz, olha, eu estou escrevendo isso para que você tenha certeza plena. Há 2 possibilidades aqui. Primeira é que Teófilo era um cristão recém-convertido e precisava de instrução para se fortalecer na fé. A segunda possibilidade é de que Teófilo ouviu coisas sobre a fé cristã e ainda estava em dúvida. Por isso, então, Lucas escreve. Sendo assim, de qualquer maneira, Lucas escreve para fortalecer a fé daquela pessoa. Para que aquela pessoa se decida por Cristo por completo ou seja fortalecido. E tenha plena certeza do que ele ouviu. Basicamente, este é o sentido. Para que você receba a verdade. Meus irmãos, plena certeza da verdade. Teófilo, eu te escrevo para que você tenha plena certeza de estar se sentindo bem consigo mesmo. Não é isso. Não, eu te escrevo para que você tenha certeza de estar na verdade. A falsa religião, e aí eu incluo, obviamente, os falsos cristãos, os falsos evangélicos, a falsa religião não está preocupada com a verdade, mas de alguma maneira em mexer com a sua emoção. Eu vi uma vez, detesto aquele desenho, mas estava cortando o cabelo, estava passando Simpsons. E aí, por coincidência, no desenho tinha lá um teatrinho de Jesus, aí de repente um cara se levanta chorando, tão bonito o teatro de Jesus. Nossa, é tão bonito, é tão emocionante que eu quase vou abandonar toda a minha razão para acreditar nisso. A ideia era essa. Essa era a ideia. Que religião está associada apenas com a questão emotiva. Mas não é verdade. Em se tratando de todas as religiões falsas, ele definiu bem.
É apenas uma questão de emoção. Em se tratando de todas as religiões, Karl Marx estava certo. É ópio do povo. É apenas para manter a pessoa emocionalmente estabilizada. E aí eu trato, inclusive, muitas igrejas evangélicas. Porque, veja, muitas igrejas você entra, a mulher está fragilizada. O marido a abandonou. Tudo que ela mais quer ouvir é o quê? Olha, calma. E ela não quer ouvir amanhã. Ela quer agora. Agora. Aí tem uma música meio de sofrência, assim, sofrência gospel. Olha, se o mundo ainda não te notou, Deus vai reparar em você, Ele repara em você, alguma coisa assim. E aí o pastor começa a pregar. Metade do que ele diz é impossível de entender. Não dá para entender. Uma parte ele fala em línguas, durante a pregação. Porque a outra parte ele fala em... Não sei que idioma é aquele. Não sei. Mas o que dá para entender é só o final. O bordão dito, de uma maneira bem entusiasmada. Porque Deus está aqui para tirar a sua dor e restaurar o que foi perdido. E é só isso que as pessoas querem ouvir mesmo. Aquela moça que talvez o marido abandonou, e pode ser também que haja pecado nela. Talvez. Talvez ela também não esqueceu os conselhos que o pai dela lhe deu. Filha, não casa. Filha, você mal conheceu o cara. Não há confronto algum. Todas as pessoas são tratadas como vítimas. E de que Deus está ali para consolá-las de todas as suas mazelas. Aí nós temos igrejas mais modernas. Nas igrejas mais modernas, o pastor, ele tem lá, sei lá, uma calça tipo Restart. Calcinha Restart, ou às vezes uma camisa havaiana. Tudo isso é de propósito. Tudo isso é de propósito. É marketing, dizem eles. Estou te falando porque eu li o livro deles. É marketing para fisgar o pessoal que está cansado daquelas igrejas meio ultrapassadas, onde o pastor veste aquele terno verde. Ninguém merece também, né? Onde o prédio é meio antigo, aqueles vitrais antigos, bancos. Não. Então tudo aquilo ali é um marketing de uma coisa nova. A sua pregação é um pouco diferente, é mais num tom linear. E é de propósito também, para fisgar aquelas pessoas que estão cansadas da gritaria daquelas outras igrejas. É só gritaria. O prédio é moderno, as músicas são contemporâneas. E tudo isso já vai te envolvendo emocionalmente. Mas no fim, é a mesma coisa, só com roupa diferente. É a mesma mensagem, melhor comunicada, com ilustrações mais bem elaboradas, e às vezes até recurso de vídeo, porque mexe ou não mexe com a emoção da gente colocar ali um videozinho. Principalmente, por exemplo, de família. Aí põe um bebezinho. Põe um bebezinho ali, eu já choro, não precisa nem pregar mais. É sério. Colocou um bebezinho ali, meu amigo, fala a verdade. Tá, mas eu tenho um bebezinho, minha filha tem um ano. Eu tenho medo do cara colocar um negócio desse ali, porque aí eu já não consigo, já vou ser enganado depois. Tudo que ele falar depois eu vou estar tão sensibilizado com o bebezinho. É a mesma coisa. A cara é diferente, é mais moderna, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é: nada de confronto em seus pecados. Apenas consolo e consolo. Só que o consolo oferecido pelo falso pastor, que não passa pelo arrependimento primeiro, é o falso consolo. Como Jeremias disse: vocês, falsos profetas, dizem paz quando não há paz. É uma falsa paz. Falsa paz. 1 Timóteo 3,15, põe lá agora. Não tem? Nossa, marquei errado. A igreja é coluna e baluarte da verdade, diz Paulo. Coluna e baluarte da verdade. A igreja pode ser uma família, ela deve ser. A igreja pode ser um lugar de consolo, ela deve ser. Mas, se ela for tudo isso e não houver verdade, você apenas estará indo de bem com a vida acompanhado para o abismo. Um ex-mórmon descreve como era a sua religião. Os mórmons que eu conhecia eram tão bons. O programa que tinham para a juventude era tão atrativo ao extremo. Algumas de suas igrejas tinham até ginásios de esportes. Os bailes patrocinados pela igreja pareciam muito convidativos. Os mórmons procuravam as pessoas para com elas compartilhar a fé. Era um povo limpo, trabalhador. Suas convicções fortes me atraíram. Pareciam ter um grande senso de autoridade e de união. Quem se sente mal num lugar desse?
Vou citar um outro exemplo melhor. Jim Jones. Alguém já ouviu falar? Jim Jones? Não? Vou te contar. A descrição dele era: a igreja era maravilhosa, tinha ajuda para drogado, tinha centro de reabilitação para tudo que você imaginar, ajudava idoso, ajudava pessoas a inseri-las no mercado de trabalho, tinha lazer, as pessoas moravam numa grande comunidade, moravam juntos. Essa era a igreja, sério, não é que saiu, toda a vida girava ali em torno dessa comunidade. Era respeitada pelos políticos, as pessoas conheciam a igreja, era famosa, era conhecida um lugar de amor. Pastor, onde está essa igreja hoje? Morta, literalmente, ele matou todo mundo. Um suicídio coletivo, levando todo mundo a um suicídio coletivo. Foi até eufemismo usar aqui o suicídio. Matou todo mundo. Mas era tão gostoso, me sentia tão bem lá. Não é essa a descrição das pessoas hoje? Por que você está indo em tal igreja? Ai, me sinto bem. Não é? Ou então, é perto da minha casa. Ou então, o horário dá. Devia ser, estou indo lá, porque aquele pastor é um chato. Nem vou com a cara dele direito. O povo lá, sabe, meio estranho. Mas por que você vai? Porque eu acredito que a verdade tem sido pregada ali. É a verdade. É a verdade que deve basear a nossa vida. Sabe por quê? Porque é por meio dela que vem o consolo verdadeiro. É por meio dela que famílias verdadeiras são formadas, seja na nossa comunidade ou em nossa casa. A verdade. Mas graças a Deus, e aí estou para encerrar. Nossa, estou demorando hoje, né? Graças a Deus, os eleitos, eles são assim. Eles procuram a verdade. Eles não estão preocupados com estacionamento. E eu acho que nós devemos fazer o melhor. Tento fazer o melhor aqui. Vamos colocar o piso, hein, irmãos? Mês que vem já vai estar aí, vai ser uma benção. Nós temos que fazer, mas o que deve basear é a verdade, a verdade. E os eleitos, os filhos de Deus, escolhidos por Deus, é isso que eles querem. Eu vou pregar nos próximos domingos sobre João. João estava no deserto pregando. No deserto. Diz o texto que pessoas da Judéia, Samaria e Jerusalém vinham até o deserto ouvi-lo. De Jerusalém até o Jordão, no ponto mais próximo do Jordão de Jerusalém, hoje são 169 quilômetros. Naquela época, não sei se existia um outro caminho, mas sendo conservador em linha reta, dava no mínimo 50, 60 quilômetros. De Jerusalém até o Jordão. Não havia carros como nós temos. Muitos iam a pé ouvir João. A pé. Chegando lá não tinha estacionamento. Não tinha um Barbosa lá na frente para receber as pessoas. Não tinha louvor. Tinha um cara lá na frente que começava a pregação assim. Vou mostrar para vocês ali. Raça de víboras. Suas cobras. Você imagina isso? Você saiu de 50 quilômetros, pensa aí, daqui até Taubaté, não é? Quanto? O que? Um dia? 6 horas, 8 horas? Não sei. Um bom tempo. Você está quebrado. Aí, olha, então tem um profeta lá, ele é uma bênção. Aí você chega, você senta, quer dizer, não sei se você senta, né? Está no deserto. Aí junta um pouquinho de areia aí, meu amigo, ó. Faz um morrinho aí, se acomoda, se vira. Tem nada. Grupo para jovens, tinha nada, tinha um cara lá, meu amigo. E o pior, ele usava uma roupa bem estranha. Ninguém usava o tipo de roupa que ele usava, roupa de camelo. E ele comia, sabe o quê? Gafanhoto. Imagina se fosse, sei lá, um paralelo mais próximo aí, sei lá, um pastor, sei lá, um barata, alguma coisa assim, será? Sei lá, não sei. E ele começa pregando o quê? Pessoal, Deus tem um propósito para a vida de vocês. Deus ama vocês. Ele quer fazer você e sua família bonita, prosperar. Não, a pregação dele começa: víboras, cobras. Meu Deus, eu andei o dia inteiro para ouvir isso. É isso! E diz o texto que aquelas pessoas iam, eram batizadas por ele, confrontadas e ao mesmo tempo eram cheias da verdadeira esperança. Porque os escolhidos são assim. Os escolhidos, eles querem ouvir a verdade. Essa verdade que é como uma espada. Eu não sei, a Bíblia diz que a palavra é espada, né? Você faz o que com a espada?
O que você faz com a espada? Você pega uma espada e consola o seu filho com a espada? Você fala, oh filho, aqui é um carinho em você. Espada é para ataque, espada é para ferir, espada é para se defender. A palavra de Deus, a princípio, ela é de confronto. Para logo em seguida nos dar o verdadeiro consolo. O verdadeiro consolo. Jesus e João Batista saíram pregando e oferecendo apenas uma coisa. Estacionamento? Atrativo para os jovens? Não. Verdade. Verdade. Quinto, para encerrar. A fé cristã é para todos que creem. Ele escreveu para Teófilo. Nós não sabemos exatamente quem era Teófilo, mas pela atribuição que ele deu a Teófilo, pelo epiteto que ele usou aqui, excelentíssimo. Provavelmente ele era alguém ou da nobreza ou de alguma posição política do Império Romano. Porque a palavra em grego, excelentíssimo, é kratistos, e significa o mais ilustre, o mais excelente. Segunda definição, usado para dirigir-se a homens em posto ou ofício proeminente, em um posto ou ofício proeminente. Em Atos 26, 25, o apóstolo Paulo usou essa mesma palavra para se referir a Festo, um governador romano. A mesma palavra. Então, é bem provável que ele era ou alguém da nobreza, ou mais certo mesmo é que ele era algum governante, fazia parte do Império Romano. Para algumas pessoas, Jesus veio apenas para os pobres. Não, graças a Deus, Jesus veio para todos. Graças a Deus. Ele veio para o iletrado e ele veio para o doutor. Ele veio para o pobre, ele veio para o rico. Ele veio para todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e crerem que Ele é o único Deus. Porque Ele amou o mundo, Ele não amou o pobre. Ele amou o mundo, Ele ama gente. Todos. Não há discriminação. Onde houver um coração arrependido, haverá um Deus disposto a mudar a nossa história. E mesmo que a gente tenha ido muito fundo no pecado, mesmo que a gente tenha feito tudo errado, e esta é a boa notícia, esta é a boa notícia, não há nada que Deus não possa mudar, não há um coração tão podre que Deus não possa transformar, não há uma vida tão destruída, tão suja no pecado, que o Senhor Jesus não possa restaurar, seja ela rica ou pobre, seja você com estudo ou sem estudo, se houver fé verdadeira, haverá um Deus disposto a entrar na sua história e mudar a sua vida. Você crê nisso também? Vamos ficar de pé, por favor.